Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Luiz Otávio, sou professor de ciências. E essa aula aqui, gente, é a nossa primeira aula de ciências para a turma de sexto ano, tá? Nós vamos falar sobre o formato e o tamanho da Terra, tá bom? Esse conteúdo aqui aborda o capítulo um do primeiro livro do SAIS, tá? Então vamos dar início aqui, pessoal, ó. Primeiro de tudo, gente, antes de falar sobre a Terra, sobre o formato da Terra, né? Nós vamos precisar falar sobre os satélites artificiais, tá? Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha aqui, ó, satélite, né? E talvez você não saiba muito bem do que se trata. Então vamos lá, ó. Satélites artificiais são objetos que são elaborados, ou seja, são produzidos por seres humanos para diversas finalidades, tá? São muitas funções, pessoal, que os satélites artificiais desempenham, tá? Vocês vão aprender tudo nessa aula aqui, tá bom? E esses objetos, eles ficam orbitando um planeta, tá? Em outras palavras, pessoal, esses satélites, eles ficam girando em torno do planeta, tá? Ó, a gente chama isso de orbitar, tá bom? Esse termo órbita, pessoal, é justamente a trajetória que um corpo faz ao redor de um astro celeste, tá? E aí pode ser um planeta, um asteroide, um satélite artificial, tá? Um exemplo disso é a Lua. Se vocês olharem para a Lua, vocês percebem, né? Vocês já estudaram isso, que a Lua ela gira em torno da Terra. A gente chama ela de satélite natural, tá bom? Então, entendido aí o que é um satélite artificial e o que é uma órbita. Então, vamos lá, ó. Vamos dar continuidade aqui, tá? Os satélites artificiais, pessoal, eles desempenham diversas funções, tá? Eu coloquei aqui, ó, três funções principais, tá bom? Muita atenção, que o teu professor pode cobrar isso em prova, tá? A primeira função, pessoal, se trata das transmissões de TV e de telefonia, tá? São via satélite, gente, tá? Nós só conseguimos assistir TV, né, e acessar o telefone, fazer ligações por conta do satélite, tá bom? Mais à frente vocês vão entender bem direitinho como é que se dá esse funcionamento, tá? Os satélites também têm a função de fornecer para a gente sistemas de navegação, como por exemplo, ó, o famoso GPS, né? Então, quando a gente está ali no nosso carro se orientando através do GPS, isso só é possível graças ao nosso satélite, tá bom? E os satélites também são usados para fins científicos e para fins militares, tá? Então, anota aí no teu caderninho, ó, as três principais funções aqui que os satélites artificiais desempenham, tá? Seu professor pode cobrar isso em prova, tá bom? Nós temos o registro, pessoal, do primeiro satélite artificial que foi lançado ao espaço, tá? O nome desse satélite chama-se Sputnik 1, tá bom? Isso aqui é importante você anotar, tá? O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial. Professor, por que que ele leva esse nome Sputnik 1? É porque depois dele, pessoal, nós tivemos o 2, o 3, o 4, tá? E ele se chama 1 justamente porque foi o primeiro, tá bom? E ele foi lançado em 1957 pela antiga União Soviética, tá? Esse satélite aqui, pessoal, ele entrou em órbita ao redor da Terra, aproximadamente uns 577 quilômetros acima da superfície da Terra. Então ele tinha esse formato redondinho aqui, tá vendo? Ó, essa aqui é uma foto do Sputnik 1, tá? E qual era a missão desse satélite, pessoal? Essa missão aqui é muito importante que você anote, tá? É muito provável que o teu professor cobre isso aí em prova, tá bom? A missão do Sputnik 1, pessoal, era emitir um sinal de rádio
E esse sinal de rádio, ele teria que ser acompanhado, né? Teria que ter uma duração ali de 22 dias, tá? Que era justamente o tempo de duração que a bateria desse satélite também tinha, tá? O acompanhamento, pessoal, desse sinal permitiu que fosse possível a gente identificar diversas mudanças na órbita do satélite. E aí, com base nesses dados, nós conseguimos concluir melhor que existem diversas camadas na atmosfera terrestre, tá? E essas camadas aí nós vamos estudar mais adiante, tá bom? Com o passar dos anos, muitos outros satélites foram lançados ao espaço, justamente com o objetivo de se aprofundar mais sobre os estudos sobre a Terra e o nosso sistema solar. Atualmente, pessoal, para vocês terem ideia, nós temos aí cerca de 150 mil objetos artificiais que estão orbitando o planeta Terra, tá? E desses 150 mil, quase 3 mil objetos são satélites artificiais, tá? Sendo que apenas um pouco mais da metade estão em funcionamento, tá? Aí você deve estar se perguntando, né, professor, e o restante? E os satélites que não estão funcionando? Esses satélites, pessoal, que não estão funcionando, eles vão compor o que a gente chama de lixo espacial, tá? Então, no espaço também tem lixo, pessoal. Engraçado, né? Mas é verdade, tá? E esse lixo espacial, ele é composto pelos satélites que não funcionam mais, tá? Também é composto por partes de foguetes espaciais que carregavam combustível, por exemplo, e também é composto por outros objetos que são tão pequenos que a gente nem consegue rastrear direito, tá certo? Só para a gente concluir, pessoal, o tio vai compartilhar com vocês aqui, ó, mais uma curiosidade sobre esse primeiro satélite artificial, tá? Sobre o Sputnik 1. Quando ele foi lançado, pessoal, ele fazia parte de um programa soviético que tinha esse mesmo nome, Sputnik, tá? E esse programa soviético, ele tinha por objetivo estudar a capacidade de se lançar cargas ao espaço. E eles também procuravam entender quais eram os efeitos do espaço sobre os seres vivos. O primeiro satélite do programa, que é o Sputnik 1, foi lançado em 1957, como eu falei para vocês. E depois dele, pessoal, nós tivemos o Sputnik 2, o 3, o 4, o 5. E nós tivemos um outro satélite chamado de Korab Sputnik, tá? O lançamento desse satélite aqui, Sputnik 1, foi um êxito, tá? E essa missão do Sputnik 1, ela inaugurou o que a gente chama de corrida espacial, né? Que na época era uma competição tecnológica, econômica e posso dizer até política, que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética ali entre o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1945 e 1991, tá bom? Esse período aí ele ficou conhecido também como Guerra Fria, né? Como vocês aprendem aí em história, tá? Então, gente, esse é o início do nosso estudo, tá? Sobre o formato e o tamanho da Terra, né? E espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre os satélites artificiais, sobre a órbita, a órbita, né? O conceito de órbita. E espero também que vocês tenham entendido quais são as funções de um satélite artificial, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, que assim que eu gravar e publicar a parte 2 do nosso estudo, você já vai ser notificado aí no seu celular, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.